Canal Bíblia com você. O processo de criação da Bíblia Sagrada é complexo e envolve um período de muitos séculos, com múltiplos autores e influências culturais. A Bíblia é uma coleção de livros religiosos que são considerados sagrados por várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo e o cristianismo. Hoje irei descrever brevemente os principais estágios desse processo. Escrita dos textos iniciais, ou seja, o Antigo Testamento. A Bíblia começa com o Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia compartilhada tanto por judeus quanto por cristãos. Os textos mais antigos do Antigo Testamento incluem livros como Gênesis, Êxodo e Levítico, que são atribuídos a autores tradicionais, como Moisés. No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que esses textos foram escritos ao longo de séculos por diferentes autores e editores, muitas vezes em hebraico antigo. Canonização. O processo de seleção dos livros que seriam considerados sagrados e aceitos como parte da Bíblia foi um processo gradual. Diferentes comunidades religiosas tinham suas próprias coleções de textos sagrados, e ao longo do tempo, líderes religiosos e sábios decidiram quais livros seriam incluídos no cânon das Escrituras. O cânon do Antigo Testamento variava em diferentes tradições judaicas. Influência da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento, feita no Egito entre os séculos 3 e 1 a.C. Esta tradução amplamente utilizada, ajudou a disseminar os textos sagrados entre as comunidades judaicas da diáspora, e também influenciou os primeiros cristãos. Escrita do Novo Testamento. O Novo Testamento consiste em textos cristãos que narram a vida, os ensinamentos e os escritos dos apóstolos de Jesus Cristo, bem como o início da comunidade cristã. Os textos do Novo Testamento foram escritos ao longo do primeiro século depois de Cristo, por apóstolos e discípulos de Jesus, como Paulo, João, Pedro e outros. Decisões do cânon do Novo Testamento. O processo de seleção dos livros do Novo Testamento também foi gradual e envolveu debates entre as comunidades cristãs. Os critérios incluíram a autenticidade apostólica, a ortodoxia doutrinária e a aceitação geral pelas comunidades cristãs. Traduções e difusão. A Bíblia foi traduzida para várias línguas ao longo dos séculos, o que permitiu sua disseminação em todo o mundo. Algumas traduções, como a Vulgata Latina, de São Jerônimo, tiveram um impacto significativo. Reformas e revisões. Ao longo da história, houve reformas e revisões dos textos bíblicos para melhorar a precisão e a compreensão. Um exemplo notável é a Reforma Protestante, que resultou em diferentes versões da Bíblia em línguas vernáculas. O processo de criação da Bíblia é uma história complexa que envolveu muitos autores, tradutores e comunidades religiosas ao longo de séculos. A Bíblia Sagrada é uma parte essencial das tradições religiosas judaica e cristã, e continua a ser uma influência significativa na cultura e na espiritualidade em todo o mundo.